A gente até acabou tocando um pouco nesse assunto agora, quando a gente falou da história do Fermi, que sem querer a gente acabou indo para esse lado de ver o outro de verdade, né? E a gente aprendeu muito isso na viagem, quanto é importante, quanto a gente aqui no Brasil, na verdade, interagia com as pessoas sem levar nada dessa interação, ou uma interação rasa, artificial, rápida, sem olhar a pessoa no olho, sem perceber o que ela está sentindo, sem interagir, não só falando, mas interagir num outro nível, né? De ver a outra pessoa, quem é aquela pessoa, vamos respeitar, porque ela pode estar num momento completamente diferente do seu, e você não sabe o que essa pessoa viveu, qual é a consciência dela, o que ela pensa, como ela age, né? Então a gente na viagem começou a interagir com as pessoas de uma maneira mais profunda, porque a gente tinha um pouco mais de tempo para fazer isso do que a gente tem aqui, mas depois que a gente voltou, a gente tenta fazer isso ao máximo aqui no Brasil, né? Quando a gente para falar com alguém, escuta o que essa pessoa está falando, olha a pessoa nos olhos, né? Então isso fez uma grande diferença nas nossas vidas e a gente viu que a gente passou a ter relações muito mais ricas com as pessoas por essa simples mudança de olhar, né? Qual país que vocês mais gostaram e o que menos gostaram? E qual país que meteu medo e teve receio? Quer contar no final? Porque tem uma história da Jordânia, a gente pode contar no final, né? Putz, não, legal. Contamos agora ou no final? Acho melhor, se você não se importar, a gente pode... Saber que essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Sobre a vestimenta que eu... Então o que você queria saber da roupa? É verdade. Você seria muitíssimo bem-vindo na viagem se você estivesse com a camisa do Corinthians. É sempre muito bem recebido. Sabe que ontem a gente foi lá no teu estádio, né? Foi fazer um evento lá. Você não é corintiano? Lá tá faltando ainda arreglar muita coisa, viu? Tá tudo meio ainda no suspense. Mas enfim. Mas vai ser legal, lembra isso no final? Porque tem uma história que se der tempo que a gente quer até contar, uma dessa do medo, que é bem legal. Uma coisa do ver o outro de verdade, que é uma reflexão até para vocês que é legal, né? Porque a área de vocês, eu não sei como vocês são, mas eu fiquei pensando muito em vocês como público da gente, né? E esse de ver o outro de verdade, enxergar sem preconceito, é legal para vocês também, porque na viagem tiveram momentos que as pessoas que menos aparentavam poder dar uma lição na gente, ou convidar a gente para algo legal, ou contar uma história que transformasse a nossa vida, foram as que mais nos entregaram pérolas. Essa coisa do que a gente tem, brasileiro tendo preconceito com o outro, é um negócio incrível, da vestimenta, do cabelo crespo, do olho puxado, seja lá do que for. Talvez a gente seja mais preconceituoso do que muita gente. A gente tem um ar muito de somos abertos, mas não sei até que ponto, sabe? E tem uma outra coisa de ver o outro de verdade, é ver a necessidade do outro de verdade. O Fermi, ele olhou pra gente e ele sentiu que a gente estava um baita tempo procurando hotel e não tinha nenhum com o nosso budget. Estavam todos lotados. E vocês também têm aquela coisa muito legal, né? Vocês sempre lidam com venda, com a necessidade do outro, de ver o outro. Ver o que o cara precisa de verdade, encaixar a venda de vocês nisso é muito legal, porque o que tem de vendedor que está tentando empurrar o que a gente não precisa, e hoje ninguém mais é tonto, a pessoa percebe que o cara está forçando a barra. Então, se entrar em sintonia com o outro, olhar ele sem preconceito, mas o cara está de chinelo, ele tem um baita poder de compra. Uma vez convidaram a gente para numa casa no Marrocos, que eu nem conto, parecia um palácio, e o cara andava de bermuda e chinelo. Não dá para acreditar. Um outro também... Onde foi? Valência. Um cara que a gente conheceu na viagem falou, vem ficar na minha casa lá em Valência. Não estava nos planos, a gente acabou indo. E a gente só soube lá que o cara era carcereiro de Valência. Num apartamento, meus amigos, vocês não acreditam. E a vida dele era viver 4 dias encarcerado com a chave da prisão de Valência. É que lá os prisioneiros são bonzinhos, tudo amigo dele, né? E outros 4 ou 5 dias ele podia viajar para onde ele quisesse, folga. Então, o que ele fez? Ele era um eterno viajante, trabalhava 4 ou 5 dias, descobriu essa fórmula mágica da tal de trabalhar na cárcere lá. E 4 ou 5 dias ele viajava pela Europa, de trem e tal, e recebia a gente na casa dele, que ele adorava trocar cultura. Se ele tivesse falado que ele era carcereiro, pode ser que a gente não tivesse ido. Ia perder uma baita de uma oportunidade de um cara que mostrou tudo de Valência pra gente, como a melhor paeja verdadeira valenciana, levou a gente pra tudo quanto é canto do cara que era carcereiro. Igualmente como corintiano. Igualmente, amigo. Espanhol é sempre bom na gente. Podem falar o que for dos espanhóis, tem viajante que não concorda com a gente achou uma coisa muito legal, os caras estão sempre prontos.
Se eles te vêm com um mapa na mão, com uma cara de nuvem, perdido assim, eles vêm, olá amigo, necessita ajuda, vem? E eles saem do caminho deles, eles te levam para o teu caminho. Eles fazem questão de te levar. Eles são sempre hiper solícitos, nenhum teve preguiça de ajudar a gente nunca, foi muito legal. Cada um tem suas experiências, acho que pode ter gente que não gosta dos espanhóis, sei lá como é que é, mas a gente, conosco, foram muito solícitos o tempo inteiro, assim. Mas eu nem lembro mais o que eu estava falando. Contar da Carol Jones agora, né? Vamos entrar em algumas histórias? Então vai. Bom, essa história que a gente selecionou para trazer para vocês se passou na Inglaterra. Carol Jones é o nome dessa senhorita. E a gente teve um contato longo com essa pessoa, na verdade mais a Luá teve um contato longo com ela, e depois, na próxima história, vocês vão entender por que a Luá passou um tempo com no mesmo lugar onde essa moça trabalhava, e ela é uma Rastafari. Vocês podem ver que isso aqui é um lenço, e dentro do lenço dela tem dreads gigantescos, e a gente descobriu dessa religião Rastafari, então eles não podem cortar, é um negócio enorme, vai até o chão. A mãe e filha, uma ajuda a outra a lavar o cabelo, né? E a Carol Jones, na verdade, ela trabalhava numa pousada, e aí a dona dessa pousada, a Maureen, sempre falava para a Luá, conversa com a Carol, você vai gostar de saber a história dela. E a Luá, então tá bom, quando o Danilo puder voltar, a gente vai conversar com ela, né? Essa era a história. E passa o próximo slide, por favor. Bom, resumindo, a gente não sabia quais eram os costumes de um Rastafari, o que ela pensava, etc e tal. Chegou o dia da gente conversar com a Carol e ela convidou a gente para ir até a casa dela. A gente não sabia o que a gente ia encontrar na casa de uma Rastafari, tipo, nossa, pode ser uma casa diferente, toda, sei lá, colorida, etc. E aí, para nossa surpresa, na chegada era uma casa inglesa super assim, tradicional. Ela inclusive convidou a gente para um chá das 5. Nada a ver, não esperávamos, mas a gente foi lá. E aí a gente ficou conversando com ela um tempo considerável e aí chegou no momento que dá fatal pra gente, que era a pergunta, o que te motiva, né? E aí nessa hora ela falou, o que me motiva? Ela demorou um pouquinho e ela falou, eu não vou falar, eu vou mostrar pra vocês o que me motiva. E daí ela chegou, pegou uma chave, destrancou uma porta da casa dela, de uma outra sala, né? Ela abriu aquela porta e daí a gente entrou e viu vários objetos, tipo essa caneca, cartões, guardanapos, copos, vários objetos, todos organizados em prateleiras, tinha cartão de visita. Daí a gente, nossa, que lindo isso, você que faz? A gente perguntou para ela, ela falou, não, eu que faço tudo isso, eu trago influências dos meus ancestrais, africanos e etc., da minha origem, e vou estampando, eu faço essas artes gráficas e estampo nesses objetos. Aí a Luá perguntou para ela, e você vende isso? Ela falou, não vendo. E daí ela falou, então, o que você faz com isso? Parecia uma loja mesmo, né? Ela falou, então, é isso que me motiva, mas eu tenho medo que alguém não vai gostar disso. Entende? Como assim? Você nunca mostrou isso para ninguém? Ela falou, só minha família e alguns amigos próximos, mas ninguém sabe disso. E se as pessoas não gostarem? A mulher estava há anos trabalhando, produzindo diversas peças e trancando na casa dela, porque ela tinha medo que as pessoas não fossem gostar do trabalho que ela estava fazendo. Ela tinha medo de preconceito do que ela fazia, tinha medo de não gostarem, de ser renegada, de ser contrariada, e ela escondeu o maior talento, os maiores potenciais dela, o que motivava ela a viver, ela não colocava para frente. Tinha até cartão de visita, ela nunca tinha vendido uma peça. E entrar nesse universo tão grande da Carol, de cores, de amor e de tudo, e gente, era a maior sala da casa dela destinada a ser trancafiada. Isso pra gente foi um choque, né? Como é que uma pessoa pode ser tão talentosa, ter tudo isso, ficar tantos anos e o próprio sonho é o que implode ela? A própria motivação é a maior desmotivação. E aí também já veio um ensinamento muito legal, assim, que a gente teve. Porque acho que todos nós, a gente tem vários talentos, habilidades, cada um sabe qual é o seu. Não importa. E talento não é só cantar, dançar e pular. Porque todo mundo, talento é pintar, talento é fazer escultura. Não, não é. Talento é se comunicar, talento é você ser um apaziguador, talento é ser generoso, ser amoroso. Tem 500 mil talentos pela frente, né? Você ser um bom negociante, você entender a necessidade do outro. Agora, o quanto a gente às vezes guarda nossas habilidades e talentos por medo dessa exposição, né? O que a gente está guardando dentro da gente que às vezes a gente não abre, se a gente não abre as pessoas não vão saber nunca, né? Então a Carol também foi pra gente uma reflexão grande de, poxa, tem alguma coisa que você faz muito bem
que é uma coisa sua, um talento seu, uma habilidade sua, mostra, põe para fora. É bom para o seu próprio exercício, mesmo que isso não seja algo profissional, é muito bom você colocar para fora aquilo que você gosta de fazer, né? Então, para a gente foi toda a antítese de todo o trabalho que a gente está falando, de motivação, de tudo, alguém que tem uma motivação tão grande que, ao mesmo tempo, aquilo que implode, né? Que deixa triste a pessoa. Então, essa foi a história da Carol. Vamos passar mais uma aqui, Dan. Vamos contar por que eu fiquei tanto tempo e conheci a Carol. É uma história do Dan, né? Quem concorda com essa frase? Tá dando para ler? Obstáculos agregam valor à conquista. Quem concorda? Até aqui, bastante gente. Bom, enquanto a Lua estava nessa pousada, eu estava em outro lugar. Na nossa passagem pela Índia, que é um lugar assim também complicado de viajar, a gente foi de mochila, fazendo sempre as coisas mais baratas que era possível, eu acabei tomando leite. Eu não tomei na viagem inteira, mas na Índia eu decidi tomar, porque falaram que era tão suja a Índia, tão suja, tinha tanto risco de contaminação, de pegar alguma coisa, que eu falei, o leite está branquinho, não vai ter nada nele, né? Branquinho. E foi lá que eu tomei um leite, daí eu acabei contraindo febre tifoide, que é uma doença praticamente extinta. E se vocês reparem bem, ela tem um nome preciso, ela é uma febre tifoide. Eu fui pegar a doença com o nome mais certo possível. E aí, graças a Deus, eu não soube que eu estava doente na Índia. Quando a gente foi para a Inglaterra, na primeira semana que a gente estava na Inglaterra, foi que eu comecei a me sentir super mal, comecei a não ter força, não ter fome, até que um dia começou a chover numa cidadezinha que a gente estava visitando, e a Lua falou, corre, e eu não conseguia correr, né? A gente parou para almoçar, eu não queria almoçar, ela falou, você está com a boca branca, você está esquisito. Pôs a mão em mim, eu estava queimando de febre. Eu achei que eu estava meio quente, porque na Índia estava 50 graus e na Inglaterra estava frio. Eu achei que era esse choque, mas na verdade eu estava começando a ter as febres. E aí eu fui para o hospital e de lá eu não saí por 25 dias. Eu fiquei 25 dias hospitalizado, perdi uns 10 quilos. 2 dias pelo menos eu fiquei praticamente inconsciente, não conseguia nem falar nada, porque a febre era tão alta, a febre não baixava de 38,5. Então meu cérebro fundiu praticamente nesses 2 dias. A Lua ficou super preocupada, né? Porque eu quase morri mesmo. Super preocupada? Eu quase morri junto. Chamei umas 30 vezes a diretora do hospital, e se o hospital não funciona de final de semana, cadê vocês? Ela descobriu antes dos médicos o que eu tinha, porque na Inglaterra o cara não acreditava que eu tinha febre tifoide, porque é uma doença que, sei lá, do século XVIII, né? Na Inglaterra praticamente não existe, só em algumas colônias de indianos. E a gente tinha passado por vários países do sudeste da Ásia e que tem algumas doenças, eles achavam que eu tinha malária ou alguma coisa do tipo, mas era a tal da febre tifoide, que é um tipo bem raro de salmonela. E aí eu estava no hospital enquanto a Lua conheceu a Carol, que trabalhava na pousadinha que ela ficou. Um sótãozinho. Que não era uma pousada, era um sótão, porque a cidade estava tão cheia, era uma época de formatura, que não tinha lugar nenhum. E o hospital era afastado da cidade, então ela ficou num sótão mesmo, numa pousadinha lá, e conheceu a Carol. Então, eu contei essa história porque o que acontece? Nesse momento a gente quase desistiu da viagem. Porque a gente já tinha passado desviado de furacão, de tsunami, do Arab Spring, etc. E fazia 6 meses que a gente estava viajando nesse momento. A gente falou, nossa, está ficando perigosa essa nossa missão. Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Será que a gente tem que desistir e voltar para casa? Então a gente quase mesmo... O mar não está para peixe. A gente falou, acho que a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. E aí realmente a gente percebeu que a gente não estava fazendo o projeto da melhor maneira, a gente não estava se dedicando tanto quanto a gente deveria, indo atrás das histórias, a gente estava indo um pouco, até por incrível que pareça, um pouco envergonhado de falar com as pessoas, de perguntar para elas, de abordar na rua do nada e querer saber o que te motiva. Não é uma coisa super simples de se fazer. A gente, quando estava aqui no Brasil, achou que seria mais simples. E aí no dia a dia não foi tão fácil. E eu acho que a partir desse momento que a gente deu valor e falou, não, vamos continuar, a gente tem que fazer essa viagem acontecer, até porque nesse momento eu encontrei um amigo, ele estava indo para Liverpool fazer um curso, e ele mudou o curso dele para ir nessa cidade me visitar, e ele falou, não, continua, porque o pessoal está acompanhando lá no Brasil o que vocês estão fazendo, o pessoal está gostando, não desiste, né?
E ele que deu uma força muito grande para a gente continuar, e a partir desse momento o projeto começou a ser outro. Coisas muito interessantes começaram a acontecer, a gente tomou rumos melhores, conseguiu histórias melhores, né? Perdeu um pouco do receio de falar com as pessoas, começou a interagir mais, e a viagem começou a fazer muito mais sentido. A gente conseguiu adquirir o conhecimento e as experiências que a gente realmente estava precisando. Então, realmente, esse obstáculo fez toda a diferença, e a gente, olhando para trás, tem certeza que ele agregou valor na nossa conquista. Tem uma coisa que a gente fala sempre, né? Porque não existe vida sem obstáculo. Alguém aqui nunca teve obstáculo? Levanta a mão que a gente vai analisar o DNA, né? Não tem, de pequenos, médios e grandes, todo mundo aqui já teve perrenguinho, perrengão ou master perrengue. Mas uma coisa que ficou bem claro também foi assim, o obstáculo chegou, se você não saltar, não tiver coragem para enfrentar aquilo, aprender a lição que ele veio para te deixar, 2 maiores vão aparecer lá na frente. E aí a gente teve a certeza também que todo mundo tem perna para saltar o obstáculo. Quando ele vem, tem que ter aquela, olhar para ele de frente, ter aquela, não, eu vou saltar você e vou aprender o que você veio me dizer. Eu acho que essa coragem, ela muda o status quo de todo o nosso futuro e do caminho depois. Pode ver que todo mundo que ultrapassa alguma coisa muito punk assim, depois, lá na frente, entende por que aquele obstáculo chegou, tem, né, filtra para ver o aprendizado e de alguma maneira sofre sempre uma catarse positiva. Então isso ficou pra gente, porque a gente poderia ter desistido, mas imagina, super frustrante, imagina o patrocinador, os nossos amigos, como seria com todo mundo, com a gente mesmo, se preparar quase um ano para viajar e volta depois de 6 meses. Não, né? A gente falou, não, vamos em frente. E incrível, porque até a natureza ajudou, que depois parou, né? Essa coisa de tsunami, furacão. É verdade, nananã. Até isso a natureza ajudou a gente. Bom, aqui a gente trouxe mais uma história que foi legal que aconteceu. Vocês devem ter isso sempre, né? Porque não é todo cliente que é facinho, né? Às vezes você fica lá esperando um tempão, atendimento, tem um cara lá na mesa que enrola pra caramba pra te atender, você vai 1, 2, 3 vezes, ele deixa você lá esperando 5 horas, ele atende todo mundo menos você, que chegou horas antes, né? A gente tem essas, né? E aí trata a gente de um jeito frio, não olha no olho, tem gente que é legal, mas tem uns carcamanos também. E aí aconteceu um episódio legal, que tem uma afinidade com vocês na viagem, que foi assim, a nossa meta qual era? Não era vender, mas era vender o projeto, né? Fazer as perguntas, e a gente precisava dessa interação. Vocês perguntaram como é que vocês interagiam com as pessoas, né? E a gente, uma época da viagem, estávamos na Guatemala, a gente já estava viajando há 1 ano e pouco, cansados de mudar de destino, a gente, nossa, vamos ficar no meio de uma pousada, no meio do nada, pegar um barco, ficar bem afastado, no meio da selva. E fomos para uma pousada aparentemente que a gente achou que não ia ter ninguém. Para a gente descansar, escrever as matérias que a gente estava atrasados e tal. A gente pretendia ficar uns 5 dias quietos ali. A hora que a gente está chegando, a gente desce as nossas coisas, a gente olha para o lado, tem uma turma super animada, de tipo uns 15 velejadores, de vários lugares do mundo, e é uma faixa etária mais avançada um pouco do que a gente, mas o pessoal numa festa. Todos hospedados nesse lugar que a gente estava. Por quê? Dando um detalhe, é legal para vocês conhecerem um pouco o mundo também. A gente estava num lugar chamado Rio Dulce, que é no meio da Guatemala. A Guatemala ela já está meio na linha do Caribe, então ela tem um recuo que chega no mar. O que acontece? Todos os velejadores que estão com o barco velejando há bastante tempo, na época dos furacões que rolam no Caribe, eles têm que parar os barcos, porque lógico, não vai ficar lá dando, né, coisa à sorte, né? Então, o que acontece com o Rio Dulce? É um rio mesmo de água doce que te leva ao mar. Então, eles entram nesse rio, vão para umas marinas que ficam a quilômetros de distância para esperar a época dos furacões passar. Enquanto isso, o barco fica protegido em água doce que não danifica o casco. Então, é um lugar cheio de marinas, que eles chamam. E todas as pousadas têm uma marina na frente que se aluga para parar o seu barco. Chegamos lá, velejadores da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá, gente garotada que tinha viajado o mundo dentro de barquinho pequeno. E aí a gente foi tentar, né, chegar para conversar e falou, nossa, acho que a gente não vai conseguir ficar quieto aqui, porque tem uma amostragem de histórias muito boas. Imagina, qual a motivação de quem vive metade do ano no mar? É totalmente diferente, às vezes em casal, dentro de um espaço pequenininho. Então, a gente vai ter que chegar junto. Mas eles já estavam lá há alguns meses, todos se conheciam, e a gente tentava chegar e eles não deixavam a gente passar, né? Parece que tinha sempre uma cortina entre a gente e eles. A gente fala, não vai dar para ficar aqui todos esses dias sem contato com essa moçada, vamos montar uma estratégia. O que nós vamos fazer para quebrar o gelo?
Aí a gente começou a pensar, vamos fazer algo que seja chamativo, legal de interação. E eu e o Danilo tivemos uma ideia de fazer uma noite brasileira na tal da pousada. É o cliente, vai fechar um monte de coisa com você, prosperidade, amigo. Então, e a gente falou, bom, então tá bom, qual é a estratégia? Vamos fazer uma noite brasileira para tentar que todas essas pessoas se interajam com a gente. Mas como? Não pode ser só com música legal. Vamos fazer um workshop de caipirinha? Porque todo gringo sabe o que é caipirinha. Eles sabem o que é o futebol brasileiro, a mulher brasileira e a caipirinha. Só que eles sempre acham que caipirinha é feita de uísque, que é feita com, sei lá, champanhe. Eles fazem tudo errado, não entendem nada. Então a gente fala, então vamos fazer um workshop? A gente faz uma coisa mais com esmero, né, Dan? Quer contar mais o que a gente fez? Não, e daí não simplesmente a gente fez workshop de caipirinhas, mas eu gosto de fazer slide, apresentação, a gente fez toda uma apresentação, desde onde vem a cana-de-açúcar, a história da caipirinha, os tipos de caipirinha, etc. E a gente fez uma apresentação bem bacana para passar, inclusive, os slides para eles, né? E aí foi uma maneira... Aí teve o dia da caipirinha. Uma pessoa que trabalhava lá nessa marina chamava Esther Vida. Acho que tem uma foto dela aí, né? Só mostra que a gente fez caipirinha com várias frutas. Os caras nem... Eles não têm noção que tem caipifruta. Quando a gente chegou com outras frutas, eles ficaram alucinados. Não, mas isso não é caipirinha, né? A gente teve que explicar para eles que aqui no Brasil a gente faz caipirinha não só de limão, mas de outras frutas. E demos a receita. E aí, depois de algumas caipirinhas, todos eles já, né, abraçando a gente, todos animados, não sei o quê. Viraram amigos da noite pro dia, né, Danilo? Aí, amanhã você vem conhecer meu barco, não sei o quê. E amanhã, né, no dia seguinte, a gente foi conhecer vários barcos deles, né? Tomamos champanhe, marina. Barco. Putz, foi ótimo. Conta da Esther. E esse foi um jeito que a gente encontrou legal de quebrar o gelo, né? Então, na hora que tá difícil... Eu acho que a criatividade é a melhor coisa que a gente pode usar para quebrar o gelo. A hora que não está conseguindo furar aquele bloqueio, que o cara não quer de jeito nenhum, não precisa ser workshop de caipirinha, tá, gente? Não, né, obviamente. Mas acho que foi um jeito que foi muito legal e a gente realmente fez grandes amizades depois. Bom, depois nós temos a Esther Vida. A gente vai contar a história dela rapidamente para emendar com a próxima história. Essa sujeita foi a que recebeu a gente assim que a gente chegou nessa pousada bem rústica, como vocês estão vendo, esse era o barquinho. Na verdade é que ela está despedindo da gente, mas a gente chegou, só dá para chegar de barco na pousada. E aí, ela era uma produtora do Opera House, lá de Sydney, uma produtora artística importante, e ela estava numa viagem de férias dela, numa companhia que se chama Intrépidos, que junta, viajantes de todo mundo para fazer percursos pelo mundo bem legais, com gente de ponta, levando para viajar, com super city tours e tal. Ela vinha descendo do México e tinha acabado de entrar na Guatemala. Quando ela chegou nessa pousada, que a gente está mostrando, ela pra gente, que sentiu algo que ela precisava parar ali e ficar lá. Ela falou, não sei o que aconteceu comigo, eu pisei nesse lugar, eu falei, eu preciso ficar aqui. Aí ela foi conversar com o dono e falou, olha, eu sou produtora artística, posso contribuir com a sua pousada em N fatores, se você me arranjar um lugar para eu dormir aqui, eu fico trabalhando para você pela comida e casa, mas eu quero ficar aqui um tempo porque esse lugar está me chamando. Aí disse que todo mundo do grupo dela falou, mas que Esther Vida, como assim? Você tem uma viagem inteira ainda para fazer toda a Guatemala para fazer e mais um pouco, vai jogar o teu dinheiro fora? Ela falou, não, eu simplesmente quero ficar. E assim ela ficou, conseguiu esse acordo com o dono da pousada e estava morando lá já há 3 meses. E ela que agitava essas coisas meio noturnas que aconteciam e ela que ajudou a gente a encaixar essa noite brasileira, chamando o pessoal das marinas. Ela que aprovou, digamos, o evento que a gente resolveu fazer. E nós ficamos bastante amigos da Esther Vida. Agora a gente pula e já a gente volta para a história dela, né, Dan? Então só guardem que ela existe. Voltando para a caipirinha, cadê? Ué, voltando para a caipirinha, aqui. Esse sujeito aqui é um alemão chamado Gunnar, que a tantas horas da tal do evento da caipirinha, me chega atrasadíssimo, com uma indumentária toda muito estranha. Ele chega com uma bermuda bufante de veludo, com uma camiseta, um colete de veludo, um chapéu assim meio com penacho, uma meia comprida, um sapato de bico fino, um brinco esquisitão. E a gente, oi Gunnar, você está atrasado, né, para a festa brasileira, né? E o que você veio assim? Não é carnaval a festa, é apenas uma festa brasileira. Ele, não, mas é a única roupa que eu tenho. Ah, é a única roupa que você tem? Como assim a única roupa? Você se veste assim por quê? Ele, me dá uma caipirinha que eu conto. Aí dá uma caipirinha para o alemão. Ele falou, então eu sou um journeyman.
Journeyman, a gente também é Journeyman, Journeywoman, Journeyman, estamos viajando há bastante tempo. Qual é o seu diferencial? E aí ele veio contar que ele era de um grupo seleto de artesãos e artistas da Europa que existem, que são os Journeymen, que é uma espécie de uma maçonaria que até os dias de hoje eles concentram, tipo, vivos, né? Uma série de artes que tiveram início, sei lá, em século XIV, século XV. Então, a arte da carpintaria profunda e, né, da maneira que ela era feita desde o começo, da machetaria, entre outras artes. E o que é o Journeyman? Quem começa a ser aprendiz dessas artes, para dizer que é um mestre nessa arte, e que tem o talento, e que é exímio naquilo que faz, precisa passar por um longo desafio. Eles têm que viajar sozinhos pelo mundo, sem levar nenhum dinheiro da Alemanha. Eles têm que passar no mínimo 2 anos rodando o mundo, trocando trabalho por tudo aquilo que eles precisam. Alimentação, estadia e transporte. De que maneira? Eles podem até ganhar dinheiro ao longo dessa trajetória, mas tudo que eles ganharem, eles têm que gastar ao longo da viagem e voltar sem nada. E aí eles têm todos uma roupa, mostra aí, Danilo, que a gente até achou, porque falou, não é possível que isso exista mesmo. E a gente achou várias fotos na internet dos Journeymen, que eles usam exatamente essa indumentária. Eles saem de casa vestidos desta maneira, e ele estava com o modelo verão, por isso estava de bermuda. Mas eles saem assim, eles levam consigo uma malinha com todas as ferramentas que eles precisam, uma troca de camiseta, cueca, o que for necessário. E com essa mala, tudo que eles precisam na vida deles, eles têm ali numa malinha pequenininha de madeira, a gente até viu. Da Europa, eles são muito conhecidos, porque por essas roupas as pessoas já identificam e falam assim, vem cá, Journeyman, eu preciso que você conserte minha mesa, você fica aqui uns dias, eu te dou guarida. Ô, Journeyman, vem cá, me faz uma cama nova para casa, fica aqui, eu te levo até a próxima cidade que você precisa chegar. Então, por essa indumentária, eles são reconhecidos. Por isso que eles andam dessa maneira. E como é que é? Eles primeiro saem, os 3 primeiros meses eles andam com um mestre. Esse mestre ensina para eles como fazer esse escambo pelo mundo. E aí depois o mestre vai embora e fala, agora filhão, é você que vai sozinho, se vira e volta daqui no mínimo 2 anos. Se você voltar com todo o pré-requisito que a gente te pediu, então sim, você será um mestre nessa arte. Será condecorado como mestre, exímio no talento que você faz e o total dono da excelência dessa função. E aí quando a gente conheceu o Gunnar, ele estava na marina porque ele estava fazendo uma escada para um barco, um dos barcos da marina. E depois a gente foi ver o trabalho dele, era legal mesmo. E o que aconteceu, Danilo, com o Gunnar e com a Esther Vida? Não, só um detalhe. Depois, ainda que a gente saiu de lá, a gente encontrou outros para provar que eles existem. Quando a gente passou pela Argentina. Um ano depois, a gente conseguiu encontrar 2 Journeymen pela Argentina. Com modelo inverno, porque estava frio, né? Estava frio, com modelo de roupa tradicional. Mas vocês lembram que a gente falou que aquela moça chamada Esther Vida, ela parou a viagem dela nessa pousada na Guatemala, onde a gente fez o workshop de caipirinha. E na noite da caipirinha, cadê a Esther? A Esther não estava lá na caipirinha. A Esther chegou bem mais tarde, no final da noite chega a Esther. E o Gunnar, que é esse alemão aqui, ó, ele também chegou bem mais tarde, e os dois com uma cara super boa. Como vocês podem ver, ele está com uma cara... Ele nem tinha tomado a caipirinha ainda, mas ele está com uma cara bem feliz. Então, gente, a gente ficou sabendo, depois de alguns meses da nossa viagem, que agora eles têm... tem que abrir... O Journey Baby! Eles se conheceram nessa época que nós estávamos lá. Depois que a gente saiu dessa pousada, eles foram viajar o mundo, ela virou Journey Woman, eles estavam na Escandinávia, na Dinamarca, não sei aonde, a gente só sabia que eles estavam viajando juntos. E depois de um tempo, a gente recebeu a foto do Journey Baby. Vocês acreditam nisso? E olha, ele é Journey mesmo, tem até o coisinho medieval, tem a cara do pai, não precisa de DNA, tão fofo, olha só. Mas assim, essa história de Journeyman pra gente é muito importante, que quando a gente saiu do Brasil, para pesquisar a motivação, a gente queria muito associar a motivação ao desenvolvimento de talentos. Será que as pessoas que encontraram aquilo que elas realmente gostam de fazer, aquilo que elas fazem de melhor, elas são mais motivadas que as outras? E a história do Journeyman pra gente foi um exemplo muito legal por vários motivos, até pelo Journey Baby, mas como uma pessoa é capaz de sobreviver só das potencialidades dela, só do que ela sabe fazer de melhor, do que ela realmente acredita e gosta de fazer. Esses caras saem sem nenhum centavo e tem que voltar depois de 2 anos sem nenhum centavo para casa. O que eles conseguem na viagem é só para eles continuarem viajando e melhorando cada vez mais a própria função. Então essa história para a gente foi muito bacana e a gente
quis contar para vocês, né? E a busca da excelência. A gente coloca que excelência, antes de tudo, um ato altruísta. Quando você atinge a excelência em alguma coisa, o primeiro beneficiado é você mesmo, depois os outros. E um modelo de sociedade em que todo mundo faça aquilo que realmente gosta, aquilo que acredita e que se desenvolva ao máximo, é assim que a gente vai encontrando sentido para a nossa vida, né? Assim como o Journeyman encontrou sentido para a vida dele e conheceu a mulher da vida dele, acho que todo mundo é capaz de fazer isso de alguma maneira. Inclusive vocês com certeza daqui uns dias vão ter o Johnny Baby. O Johnny Baby. Dá trabalho, né? Eu posso mandar para tua casa para você ajudar a cuidar? Antes, durante ou depois, aliás? Responde, Dan, que é legal. A gente fez um casamento diferente também, na verdade, né? Não tem foto, né? Não tem foto. A gente às vezes até traz, né? Na outra vez a gente trouxe. Eu pedi essa mulher em casamento numa tirolesa no México. A gente trocou a aliança descendo uma tirolesa. Não dava para casar diferente, né? Mas agora veja só, tava 40 graus, a mão cheia de protetor solar, não tava esperando muito por isso, ter que trocar a 100 por hora uma aliança no meio do ar. E se cair, será que é porque não é para dar certo? Tipo, eu cheguei com a perna bamba, né, Dan? O maior medo foi de perder a aliança mesmo, né? Falei, vai que eu erro o dedo dela ali. Foi ótimo. Eu falei, se errar é porque não é para ser. Mas aí deu certo. É, deu certo, foi legal. Essa é uma boa pergunta. Então é tipo um casamento espiritual, entendeu? Mas tá valendo, né? Ainda mais, tava um dia lindo, céu azul, tudo ótimo, tava ótimo.